Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódio de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 13º episódio da primeira temporada, intitulado Duas Faces. Gente, esse é um bom episódio, tá? Ele tem, vamos dizer assim, duas coisas, né, que chamam muito a atenção nele, o que é? O primeiro é a volta dos Vidians, né? Os Vidians, que são aquela espécie que contrai uma doença, né, que deteriora o organismo deles, né? E para eles poderem sobreviver, eles caçam, entendeu, espécies humanoides pelo espaço e usam os seus órgãos, né? Eles matam as espécies, né, alienígenas que eles caçam para usar os órgãos delas e continuar a sobreviver, né? Só isso já é uma coisa para lá de macabra, né? Lembra um pouco, né, coisas, vamos dizer assim, um gênero mais de terror, né, no caso, né? E os Vidians também, a aparência deles altamente deteriorada também é um negócio que chama muito a atenção e choca muito, né? E a segunda outra coisa? A segunda outra coisa é uma construção mais aprofundada da personagem B'Elanna Torres, né? A gente vai ver um episódio que também é focado na construção da B'Elanna Torres, né? Mas vamos falar em linhas gerais do plot, né? O plot é o seguinte, né? Um grupo avançado composto pela B'Elanna, pelo Paris e por um outro tripulante chamado Dust, né, que vai ser o camisa vermelha do episódio, né? Eles acabam sendo sequestrados, né, pelos Vidianos, né, que colocam, vamos dizer assim, dentro de um planeta uma espécie de campo de força, né, que ilude, né, as pessoas, né, e eles ficam ali fazendo, né, as suas cirurgias, né, e tirando, né, os órgãos dos alienígenas que eles apreendem, né. Mas um médico, né, chamado Sulan, né, um médico chamado Vidiano, ele está querendo fazer um estudo para quê? Para buscar uma cura para a doença dos Vidianos, né? E aí ele descobre que a B'Elanna é meio humana e meio Klingon. Aí ele faz uma Tecnobabel lá, né? Onde ele divide a B'Elanna em duas, né? Uma B'Elanna totalmente humana e uma B'Elanna totalmente Klingon. Para quê? Para pegar a B'Elanna Klingon, né, e fazer experiências. Ele infecta a B'Elanna Klingon para ver se a resistência dela, né, vamos dizer assim, a doença, né, que os Vidianos têm, né, no caso, né, porque o Sulan acredita, né, que o DNA Klingon ele vai ter a resistência para essa doença, né? E aí você tem, né, essa coisa, né, de uma B'Elanna totalmente Klingon, né, totalmente agressiva, né, totalmente violenta, bem ao estilo Klingon mesmo, né? E você tem a B'Elanna humana, né, que ficou com a inteligência, né, da B'Elanna original, né, mas é extremamente fraca, extremamente sensível, né, extremamente medrosa até, né, porque ela é muito sensível demais, coisa e tal, né. E aí a gente vai ter essas duas B'Elannas se encontrando numa certa altura do episódio, elas ficam ali meio, né, que acertando as suas diferenças, né, que a B'Elanna Torres, né, que é a mistura das duas, ela foi expulsa, né, da academia da federação por insubordinação, por indisciplina, coisa e tal. Aí a B'Elanna totalmente humana falou, né, que a B'Elanna totalmente Klingon prejudicou a vida dela, mas a B'Elanna totalmente Klingon tem uma hora que ela consegue, né, ela consegue salvar, né, essa B'Elanna totalmente humana, né, coisa e tal, né, e aí fica, né, essa discussão, né, que a B'Elanna acredita, entendeu? B'Elanna Klingon acredita que eles só vão conseguir sair da caverna lá dos Vidianos lá, né, só vão conseguir sair sob o domínio dos Vidianos na base da porrada mesmo, né. Já a B'Elanna humana, ela está usando mais a inteligência para tentar acabar com o campo de força que envolve os Vidianos para a Voyager poder salvar eles, né? Então, quer dizer, você percebe cada vez mais, né, que as duas B'Elannas elas precisam uma da outra, né, no caso, né? E aí, qual é a referência que vem à nossa cabeça quando a gente vê essas duas B'Elannas discutindo aí? Isso mesmo, gente. Aquele episódio lá da primeira temporada da série original, intitulada O Inimigo Interior, quando você tem um Kirk que se divide em dois no teletransporte também, né? Aquele Kirk bom, né, que tem a inteligência, coisa e tal, né, que tem a inteligência, e o Kirk ruim, que é mau, né, mas tem o poder, né, de decisão, né? Então, quer dizer, até uma coisa um pouco mais complexa ali, né, no caso, né? Um Kirk que
tem mais o poder de decisão, mas ele também sente medo, enquanto que o outro Kirk não sente medo, né? O Kirk bom não sente medo, mas também não tem poder de decisão. E aí é aquele negócio, né? Os dois são totalmente necessários um para o outro, no caso, né? E aí o episódio ele vai transcorrer, né? Os Vidianos vão fazer coisas muito macabras, por exemplo, né? Esse Dusty aí que vai como camisa vermelha, né? O que acontece? Ele vai ser morto, né? E ele vai, inclusive, parte do organismo dele, do corpo dele, vão ser aproveitados pelos Vidianos, né? Inclusive o próprio Sulan, né? Ele vai fazer um transplante de face, ele vai ficar com a face do Dust, né? E aí a Klingon, né? A Torres Klingon vai perceber, né? Que o Dust morreu quando vê o rosto do Dust no rosto do Sulan, né? Um negócio pesado, né? Uma coisa que realmente tira, né, o espectador da zona de conforto dele, né, no caso, né? Mas o episódio é resolvido, tá? A gente vai ter outros lances aí, por exemplo, né? A gente vai ter o lance do Chakotay, né, que se disfarça, né, de Vidiano, né? E ele consegue barrar, né? Ele consegue ultrapassar, né, o campo de força, porque a tripulação da Voyager, né, fica lá quebrando a cabeça para ultrapassar esse campo de força, né? E você vê a participação da Janeway como uma cientista de novo, né? Coisa e tal, né? Discutindo lá, né? Com o Chakotay e discutindo lá com o Kim. E aí é um episódio também muito cheio de technobabbles, né? Ele tem technobabble para cima e para baixo, né? Também para poder, né? Você buscar uma forma também de ultrapassar esse campo de força aí, né? No caso. E foi através de microfraturas nele onde você consegue botar lá no feixe de teletransporte, né? E o nosso Chakotay ele vai, né, tentar resgatar o grupo, né, disfarçado ali de Vigiano, no caso, né? E no final das contas elas conseguem, né, voltar para a Voyager. O mais interessante é o seguinte: quando eles estão voltando para a Voyager, né, a Klingon ainda é atingida, né? A B'Elanna Klingon ainda é atingida, né? Por um phaser, enquanto eles estão um pouco antes deles serem teletransportados, né? Então essa Klingon, essa B'Elanna Klingon, ela acaba morrendo nos braços da B'Elanna totalmente humana, né? Ali dentro, na sala de transporte, né? Da Voyager, no caso, né? E os DNAs dela é que vão ser, da B'Elanna Klingon, vão ser implantados, né, no corpo da B'Elanna completamente humana, né, para ela voltar a ser aquela híbrida de novo, humana Klingon, né. E aí a B'Elanna humana, ela termina o episódio falando com o Chakotay, né, que pela primeira vez na vida dela ela sente uma paz de espírito total, né, porque ela não está com a sua parte Klingon, né, mas que ela se sente incompleta. E aí é aquele negócio, ela percebe que precisa, né? Ela percebe que precisa da B'Elanna Klingon, né? Da parte Klingon da B'Elanna, no caso, né? Para poder continuar a existir, até porque se ela não se fundir com a sua parte Klingon, ela vai acabar morrendo, né? Tem isso também, né? E ela fala com o Chakotay, né? Eu tô me sentindo uma paz de espírito muito grande enquanto humana, mas eu tô me sentindo incompleta, então vou ter que ser aquele híbrido humano Klingon mesmo que eu tenha que lutar, né, comigo mesmo o resto da minha vida, né? Então o episódio ele termina com esse tom um pouco melancólico aí, né? É um episódio interessante porque ele vai tirar, né, o espectador da zona de conforto dele, né? Tanto com as atrocidades que os vidianos fazem, né, quanto com esse dilema, né, que você tem aí entre essa B'Elanna totalmente humana e essa B'Elanna totalmente Klingon, né, no caso, né, e você vê, vamos ver, tipo assim, a gente vê um episódio onde a B'Elanna Torres ela discute com ela mesma, ela entra em conflito com ela mesma, né, que ela teve a oportunidade de ser dividida em duas personagens ali, uma B'Elanna totalmente humana e uma B'Elanna totalmente Klingon. Tá certo, gente? Então é isso aí, vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar na Batata Espacial, né, como sempre, né? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário da Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.